o Palmeiras a talvez aumentar a oferta, ou não? Mas assim, ó, vamos lá. Não diria forçar o Palmeiras. O Palmeiras precisa tomar uma decisão agora, porque senão ele vai entrar em campo e aí esquece. Porque, vamos imaginar o cenário, né? Até recebi outro dia no direct um palmeirense me perguntando, mas e se contratar o Danilo para as Copas? Se contratar o Danilo para a Libertadores e para a Copa do Brasil? Copa do Brasil, nem sei como é que está a situação do Botafogo, se ele já jogou e se poderia jogar. Aí é uma questão também que eu também não fiz a lição de casa. Mas, por exemplo, digamos que o Palmeiras, que aconteça uma catástrofe e o Palmeiras, que é favorito contra o Fortaleza, caia na Copa do Brasil. Sim. Vamos dizer que aconteça uma catástrofe e o Cerro Porteño vai lá e aplica um resultado que desclassifique o Palmeiras da Libertadores. Você vai pagar 30 milhões num cara, num jogador que é excelente, que é muito bom, para ficar parado treinando lá na academia de futebol até a virada da temporada, não vale a pena, não faz sentido. Então você tem que ter o cara, você tem que ter o jogador por completo. Então, assim, muita gente fala, por que não segura do brasileiro e tal? Não tem como, Sim. Não tem como. E o Palmeiras está 7 pontos na frente do segundo colocado no brasileiro, tendo um reforço como esse, você deixa o seu time mais parrudo, você tem ali mais opções, como diz o Abel, é o frescor do elenco para você subir essa montanha que é o brasileiro, cara. Concordo. Ô, Bruno Andrade, estão perguntando aqui no nosso chat, o Danielzinho falou assim, perguntou assim, o Newcastle fez oferta? O Hernan já trouxe aqui de questão de valores do Zenit, que está atrás, você também falou aqui. Mas acha um tipo de pressão do Botafogo em cima do Palmeiras para tentar aumentar os valores? Se o Botafogo vai negociar? Porque eu já ouvi que o Botafogo não queria dar a preferência para o futebol brasileiro e preferia negociar o Danilo com o futebol europeu para não reforçar um rival. Imagino que seja nesse caminho também, né, Bruno? Não, e tem muita gente participando dessa intermediação Zenit-Botafogo ou Zenit-Danilo, que passa a mensagem para o Zenit que, olha, se vocês subirem um pouco mais, o Danilo aceita. Quando, na verdade, o Danilo não vai aceitar. E a interpretação que eu faço dessa informação é que quando você coloca o Zenit na jogada, dá esperança para o Zenit vai subir no valor da oferta para o Botafogo, para o jogador e obriga o Palmeiras a fazer o mesmo. Ou seja, quando o Palmeiras vê o Zenit entregando 35 milhões de euros, o Palmeiras pensa, pera lá, eu vou ter que subir a minha oferta. Para o Botafogo isso é ótimo, porque ou vai tirar do Zenit ou vai tirar do Palmeiras. E para o jogador a mesma questão. Tanto é que a nossa informação é essa, o Palmeiras paga mais para o Danilo, no caso o salário, do que propriamente o Clube Russo, do que propriamente o Zenit. Então é muita informação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem informação que sai do Botafogo, tem informação que sai do Danilo, tem informação que sai do Palmeiras, tem informação das pessoas que estão intermediando essa tentativa frustrada do Zenit. Então é muita gente envolvida querendo ter ali o contexto mais favorável. Não é uma negociação fácil e não é uma apuração fácil. Mas volto a dizer, o Palmeiras tem os 30 milhões de euros para entregar pelo Danilo. E aí vão perguntar, por que não entregou ainda? Acredito eu, porque querem manter a boa relação. Hoje, querendo ou não, por mais que o Palmeiras tente o Danilo, já trouxe o Barbosa, já trouxe o Marlon Freitas, a relação entre os clubes é boa. O Palmeiras não quer criar ali um impasse, um incômodo com o Botafogo, porque eu não vou dizer que eles são parceiros, mas a relação é boa. Então, meus amigos, é isso. Uma semana mais que decisiva, ainda bem. Claro que eu gosto de novela, gosto de apuração, mas como é uma apuração tão complexa, eu muito honestamente não vejo a hora que ela acabe, que a partir do próximo fim de semana, da próxima segunda-feira, ou o Danilo tá no Palmeiras, ou o Danilo tá seguro no Botafogo. E fim de papo. Ela vai se resolver rápido, porque se ele entrar em campo quarta-feira, aí... Já era. Fica muito difícil. Só um detalhe que o Bruno claro. Falou, e eu não queria deixar isso para trás. O Palmeiras também olha muito para o seu fluxo de caixa. Perfeito. O André está dizendo que o Palmeiras está quebrado? Não, não está. Tá? Não está quebrado. Mas clubes com esse volume de arrecadação, de bilheteria, de patrocínio, de receita, de tudo, não é uma receita que você tira do banco, vai lá no dia seguinte e paga o salário, paga o funcionário e tal. Existe um fluxo. Às vezes o teu cliente, né, às vezes o patrocinador, vai te pagar daqui a 60 dias. Né? O dinheiro, como ele funciona numa empresa, o fluxo de caixa de empresa, isso serve para qualquer empresa e serve para futebol também. Ele não é do dia para a noite. Então, por exemplo, o Palmeiras quer evitar um problema de fluxo de caixa. Tanto que está negociando o Kaique Naves,
tanto que está negociando o Luigi. Ah, essa informação é boa. São algumas negociações que o Palmeiras está fazendo para a saúde do fluxo de caixa. Não quer dizer que está quebrado, mas está organizando sua folha financeira, entendeu? Saídas, chegadas é normal, né? É normal. E o Palmeiras tem uma folha salarial gigantesca. Sim. Né? Tem uma máquina ali por trás que funciona no dia a dia. Então, assim, o Palmeiras também olha com muito cuidado para a questão do fluxo de caixa. Porque, assim, se você tiver problema de fluxo de caixa, você não tem como pagar salário. Essa é a real. Sim. Várias vezes a gente ouve clubes, não o Palmeiras no caso, mas clubes que não cuidam tão bem da saúde financeira, que às vezes atrasa salário e quando você vai apurar, o cara fala assim, não, mas o problema é fluxo de caixa. A gente vai pagar daqui a 5 dias. E aí fica naquela lenga-lenga, né? A gente acredita nas informações e vai apurando. Mas, assim, é uma questão que o Palmeiras observa para não ter esse tipo de problema, né? Então, assim, vamos pensar também que o Palmeiras observa a saúde financeira do seu fluxo diário de caixa. E aí, 30 milhões, tem para pagar? Tem para pagar. Só que como isso vai ser pago no dia a dia, também uma questão. Parcelado, a perder de vista, em 3 anos, porque assim, o que eu tenho de informação, não sei se o Bruno tem também, mas o contrato que o Palmeiras deve oferecer... Se der trabalho todas essas questões do Danilo, vocês acham que vale a pena o desgaste do Verdão, do Palmeiras para a contratação do mesmo, para mostrar ao Botafogo e ao Texto que pode contratar o jogador, ou vocês acham que é melhor o Palmeiras ir atrás de outro jogador nessa respectiva posição? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Oferecer para o Danilo nessa negociação é entre 4 e 5 anos. Um contrato longo. É um contrato longo, né, Bruno? Eu não tenho essa informação, mas faz total sentido. Se você vai apostar ali 30 milhões de euros num jogador com a idade, com a performance, com o talento, enfim, do Danilo, o sentido total é de 4 anos para cima, se calhar 5 anos. Não tenho essa informação, mas eu compro ela sua com a maior facilidade do mundo. O que eu tenho são os valores. O tempo de contrato, para mim, compro na perfeição os 4 ou 5 anos. E se pudesse ser mais, seria mais. Tem um comentário aqui no chat, né, que caso que você trouxe no início da nossa live. E daqui a pouquinho, só relembrando o pessoal que está assistindo Fala Fonte, primeiro, deixar o like aqui, subir, temos que bater 2.000 likes hoje. A nossa audiência está quase 4.000 pessoas assistindo aqui, 4.000 likes. Temos informações sobre São Paulo, Corinthians, Flamengo, quem mais tem? Grêmio. Vitor Roque, Bruno Andrade também está apurando bastante, então temos muitas informações, mas vamos terminar de falar sobre o Danilo, que tem mais uma rodadinha de perguntas aí do chat sobre o Danilo. Isso, ó, quer saber alguma coisa? Tem um comentário bem interessante aqui. O Pablo Lopes falou assim, se fosse o Textor ainda no Botafogo, Danilo já estaria no Palmeiras. Agora com a GDA Luma, valorizar os ativos só sai se pagar pelo preço certo. Isso, que é a mudança de postura, né? Eu não sei se ele é palmeirense, eu não sei se ele é botafoguense. Eu acho que ele é mais pelo Botafogo. Assim. Porque os últimos momentos do Textor ali no Botafogo não foram legais. Mas eu me... Assim, indo na onda do comentário dele, eu diria para vocês que, assim, já aconteceu, e a gente trouxe esse bastidor aqui no Fala Fonte, de que o Textor pediu para a Leila Pereira não fazer oferta ou não tentar contratar o Danilo. Deixa o Danilo quietinho, e o Palmeiras respeitou. Tá. É óbvio que agora é uma administração nova, eles estão tentando reerguer o Botafogo, o Botafogo que o torcedor se acostumou a ver ganhando títulos, e o torcedor está chateado. Basta ver nas redes sociais, às vezes até o torcedor do Botafogo vai na gente, a gente que está dando informação, falando, vocês querem tirar o Danilo do Botafogo. A gente nunca quis tirar o Danilo do Botafogo. Exato. A gente sempre trouxe as informações que a gente apurou e colheu. E óbvio, agora é totalmente público, porque a Leila falou, todo mundo do Palmeiras já falou, já é aberto, então a gente tinha razão. Não é que a gente quer tirar o cara do Botafogo. Pelo contrário, eu abri as minhas informações aqui dizendo, o Botafogo está na dele, o Franklin quer que ele continue e o Danilo não vai sair pela porta dos fundos, não vai forçar a saída. Se sair, vai sair pela porta da frente. Sim. Então, assim, cara, o torcedor do Botafogo tem que entender o momento do clube, que é um momento de reconstruir ali muita coisa que acabou ficando para trás, e o Danilo é um principal ativo hoje do Botafogo. Perfeito. Até o Mala aqui no chat tá xingando, falando umas bobeiras aqui, já pedi pra bloquear, tá bom? Vai ser bloqueado, esse José, vai ser bloqueado, tá bom? Tá falando muito mal da gente? Falando comentários idiotas, então, completamente idiotas, vai ser bloqueado, tá? Aí não volta mais aqui. Mas, ô Bruno Andrade, pra jogar essa pergunta pro Hernan daqui a pouquinho também... Olha como cresceu o número de likes, só foi você pedir, ó. Caraca, o negócio tá... O pessoal, eles gostam de informações de mercado. Dos 5 mil aparelhos que estão conectados aí, ó, se cada um der um like, pô, a gente aí o Hernan vai... Quem der o like de número 2.000, o Hernan vai trazer um presente dos Estados Unidos que ele comprou, tá? É isso aí. Pulseira do Texas. É isso, ele vai dar um aí. Ô, Bruno Andrade,
É uma questão que eu gosto de entender sobre o mercado. Essa entrevista que a Leila Pereira deu na sexta-feira, lá na homenagem que ela fez para o Abel Ferreira, que é o técnico com mais títulos na história do Palmeiras, ela expôs ainda mais publicamente o interesse do Palmeiras no Danilo. Isso é uma postura que força também o Danilo e o Botafogo a talvez negociar, deixa uma situação insustentável para o Botafogo, falando assim, ó, o Palmeiras quer, mas o Botafogo pode mudar a postura. Eu gosto de entender essa movimentação de mercado, porque normalmente, né, Hernan, a gente apura as notícias que ficam nos bastidores e os clubes não se pronunciam. Sim. Mas o Palmeiras, dessa vez, na figura da Leila, e como o Hernan trouxe aqui, com o Anderson Barros negociando os bastidores, é bem público agora o interesse no Danilo, Bruno. Mas, sendo muito justo, e acho que vocês podem me corrigir caso eu esteja errado, o Hernan, até por já participar há muito tempo da apuração do dia a dia do Palmeiras, a Leila sempre foi muito aberta em relação à negociação. Ela nunca trouxe muitos detalhes, mas eu não me recordo de ver a Leila fugindo de uma pergunta quando o assunto já tivesse sido muito claro para todo mundo. Ela nunca escondeu o desejo no Danilo. Lá atrás eu me recordo que ela não se escondeu em relação a desejo sobre outros jogadores. Nino. Então, para mim, sim, primeiro é o Nino, ou seja, isso, o Nino. E quando ela veio com a gente aqui no Fala Fonte, entrou direto da CBF, ela abriu e jogou pra gente as cartas sobre todos os jogadores, ou seja, para saírem, para ficarem. Ou seja, jogadores que ela manifesta o interesse, tem muito da frontalidade, da honestidade da Leila, ponto. Mas naturalmente que tem a interpretação quanto mais você elogia, quanto mais você fala que você quer, automaticamente mexe mais com o jogador e mexe mais com o clube vendedor. Faz total sentido essa pressão. É uma honestidade, mas que por trás também tem um pouco de pressão. E quase sempre funciona, tá? Mexe com a cabeça do jogador, mexe com a negociação. E também, para além disso, como diria Bruno Andrade, você também tem um recado interno para a sua direção, para os seus conselheiros, para a sua diretoria, para a sua gestão. Então, assim, o Barros está conversando com os caras todo dia. E o Barros, querendo ou não, é uma cobrança no Barros. E dada a complexidade dessa negociação, quando a galera fala assim, mas o Palmeiras fez mesmo oferta, não é a oferta por si só do papel timbrado. Olha, eu tenho aqui uma oferta para vocês de tanto. E assim, as conversas são por videoconferência, por telefone, né? Não é aquela coisa que todo mundo senta numa reunião, todo mundo sentadinho e fica lá e agora é minha vez de falar e tal. Essas conversas, elas são diretas, elas são totalmente, assim, às vezes informais. E aí, repensou a tua vida? E aí, vai querer aceitar esse valor para a gente começar a negociar? E aí, o jogador vai ficar ou não vai? O jogador vai treinar, mas ele está querendo mesmo treinar? Tá querendo, não no sentido de duvidar do jogador, mas ele vai mesmo ou ele vai esperar alguma outra oferta? E aí, a gente está aqui, estamos prontos para fazer a operação. Então é um jogo muito de xadrez e é um jogo muito falado também de bastidor e que acontece quando a lei... Rapidinho aqui, vocês acham que vale a pena, né, o Palmeiras se desgastar nessa negociação? Vocês acham que vale a pena o Palmeiras se desfazer também de alguns jogadores? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês têm a esperar aí a respeito dessas negociações do time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Diz na entrevista que o Anderson conversa todos os dias com o Botafogo, todos os dias com o staff do jogador. Ela não está inventando nada. É verdade. Sim. Só que assim, não é como muitas vezes o torcedor imagina e vai na rede social às vezes e xinga a gente. Vocês ficam falando que tem oferta, nunca teve oferta. O Palmeiras é um tipo de clube que trabalha quando assim, vai fechar? Beleza, vamos fechar, vamos acordar aqui, é esse valor? Tá aqui, papel timbrado, oferta na tua mão. É pra fechar, né? É pra fechar. É igual essa história do Nino, quando viu que não deu, acabou, encerrou a conversa e já era. E já tinha o Barbosa garantido. Boa, exatamente. O Palmeiras recusou nas últimas semanas algumas ofertas pelo Eduardo Conceição, uma joia da base do Palmeiras, um meio atacante muito promissor, que ainda está na mira do Grupo City, do Manchester City, de outros grandes clubes europeus, mas nas últimas semanas foram ofertas muito baixas, na casa dos 15 milhões de euros, ali depois com bônus. Então o Palmeiras nem chegou a abrir conversa, já recusou logo de cara, falou, pelo amor de Deus, só abre conversa para negociar Eduardo Conceição a partir dos 40 milhões de euros. Então o Palmeiras não vai negociar ele nesse momento, aposta no crescimento dele no clube, como fez com vários jovens, que ele poderia ter negociado mais cedo, pegar um dinheiro mais fácil e depois, sei lá, tanto faz, mas não, vai segurar o atleta e aposta na valorização dele dentro do clube. Mas se caso algum clube querer contratá-lo, a partir de 40 milhões de euros, o Palmeiras abre conversa. O Abel Ferreira gosta muito dele, já foi relacionado para algumas partidas no profissional,
mas ainda está muito cru, está começando a ganhar minutagem no Sub-20, se destacando muito no Sub-17, então ele ainda está no radar da comissão técnica, mas não deve ganhar seus primeiros minutos ainda no time profissional do Verdão. Gosta dele, André Hernan, sobre Eduardo Conceição? Já ouviu falar sobre o garoto? Gosto dele, gosto do Heitor. É uma safra do Palmeiras que tá louco, é brincadeira. Exatamente. Aquela água lá do... E muito legal assim, a gente poder falar sobre a base do Palmeiras, que recentemente o Abel foi lá, né, no CT em Cumbica, lá onde fica a academia de futebol da molecada, a Academia 2 lá. E assim, tem um campo de terra lá, né? Sim. Tem um campo de barro, né, na verdade, né? Não é terrão, porque terrão é no rival. Mas assim, tem um campo de barro onde os treinadores, né, os formadores, eles fazem muito essa coisa do intuitivo do jogador, do drible, daquela coisa... E os caras jogam no meio da terra descalço. O Estevão jogou, o Hendrick jogou, legal, todos passaram isso, lá. caramba. E assim, é para você criar aquela coisa do futebol ser intuitivo, de você ter a criatividade para jogar e tal. E, por exemplo, agora recentemente o Palmeiras inaugurou, dentro do CT, dentro da academia, uma área onde os jovens podem ter contato com histórias, com livros e tal, eu com a vi literatura. a foto do João Paulo Sampaio. Então, assim, é uma coisa que, por exemplo, faz essa coisa da formação do cidadão, essa coisa da formação do cara que está ali, do garoto que está virando homem, aquela coisa do cidadão, do caráter do cara, do conhecimento, não sei o quê. Tudo isso faz muito falta, assim, a gente sente muito isso, falta na base, né? Porque assim, é tanto um jogador que, a gente falou de Cauã Basílio, a gente falou aqui do... Pavuna, que é do Flamengo. Jogadores de 15, 16 anos ali que já estão no mercado europeu gigantesco e às vezes o cara perde o básico ali, né? A essência, né? A essência, então o Palmeiras está trabalhando muito isso é muito legal de ver. E esses jogadores, Heitor, Conceição e tal, estão passando por esse processo. Lá no Grêmio também. A físio, o departamento médico, os jogadores às vezes fazem a botinha, ficam muito tempo na tela. Então, o que os médicos, os fisioterapeutas fizeram lá no Grêmio? Colocaram alguns livros de futebol, para os jogadores ali pegarem ali, começarem a ler e tal. Do Vitor Roque, vamos embora. Falar. Então atualiza, por favor. Vamos lá. O Vitor Roque teve uma recuperação considerada surpreendente nos bastidores do Palmeiras. O Palmeiras, o Núcleo de Saúde e Performance, trabalhava com um prazo de setembro, né, até começo de setembro, mas ele teve uma recuperação muito rápida e as férias, que teoricamente era para ter tirado, o Vitor Roque tratou pra caramba. Não parou quase, né? Não parou quase, ele fez ali trabalho dia e noite para poder estar apto, tá treinando, pode ser relacionado contra o Coritiba. Nossa, se ele não for relacionado, é porque alguém do Núcleo de Saúde e Performance, e há um respeito muito grande quando os profissionais falam melhor segurar, o próprio Vitor Roque passou por esse processo recentemente e a comissão técnica esperava. É óbvio que a comissão técnica, tendo sinal verde, quer relacionar todo mundo, quer usar todo mundo. O Abel é assim, quer que o jogador esteja em campo. E ele está treinando, está bem, está se desenvolvendo. Então, assim, ele só não vai ser relacionado, né, para quarta-feira, 7h30 da noite no Couto Pereira, contra o Coritiba. Aliás, lá eu trarei todos os bastidores na quinta. Se, de repente, o pessoal do Núcleo de Saúde e Performance sentir, pós-treino que foi hoje de manhã, a necessidade de segurá-lo. Mas assim, está evoluindo e foi uma evolução surpreendente do Vitor Roque, que está aí pronto para voltar. Paulinho, só para encerrar. O Paulinho agora ele tem agora ritmo e está com, me fugiu a palavra aqui, mas ele está com condições de jogar 45. Condições de jogar 45. Ele tem condições de 45. Perguntaram no chat agora, inclusive. Ele tem condições de 45. Pode ser mais? Pode. Dá para esticar uma corda ali dele jogar, de repente, um segundo tempo inteiro? Sim. Mudar no intervalo? Pode sair jogando e aí esticar e, de repente, sair aos 15, 20 do segundo tempo? Pode. Aí você vai dosando a carga, né? Aí é o tal do controle de carga que a gente fala, do jogador durante a partida. Mas, assim, a boa notícia é que o Paulinho pode jogar 45 minutos, um tempo, e que é uma grande notícia de um cara que jogava no sacrifício, né? Pois bem, pessoal, rapidinho aqui, com a volta do Vitor Roque, né, a volta do Paulinho, tudo isso, vocês acham que o Danilo chegaria ali para ser titular
Se sim, no lugar de quem? Quem sairia ali para o Danilo ser titular? Vocês acham que o que o Palmeiras mais precisa é do Danilo, ou vocês iriam atrás de outro jogador, vocês iriam atrás de outra, né, de outra estrela para assumir essa posição, assumir esse cargo, né? Lógico, o Palmeiras está precisando sim de alguns outros jogadores em respectivas outras posições, né? Lógico que a gente queria muito ver o Danilo jogando no time do Palmeiras, mas assim, não sei se vale todo o investimento, né, do que o Palmeiras tem. Hoje o Palmeiras tem para investir agora nessa janela 30 milhões de euros, e não é nada pouco, mas assim, tendo para despejar em uma única contratação, né, então acredito que fica um pouco mais difícil, né, não sei se seria o caso do Palmeiras fazer esse investimento, esse absurdo financeiro em prol de contratar apenas um jogador, sendo que é o que eles têm. Mas a gente sabe, né, o Palmeiras pode sim, digamos, tá muito bem, tá com o nome limpo na praça, o nome limpo no mercado, então pode sim fazer contratações e apresentar compensações financeiras, né? Então vamos ver aí o que é que a gente pode esperar desse time do Palmeiras. Mas e aí, qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam? Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, responda aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.